Estou batendo um papo aqui com a vereadora Eliane Sinhazic, do PMDB. Vereadora, transporte e trânsito em Rio Branco é um tema que chama a atenção da nossa sociedade. O prefeito esteve aqui ontem, falou de diversas obras que ele vai fazer no município em várias vias, corredores de ônibus, duplicações, investimentos do PAC 3 e do PAC Mobilidade. Nós sabemos, é claro, que há ainda o problema do transporte coletivo. O prefeito congelou as passagens, diminuiu o valor da tarifa para R$ 2,35. Questionamos ele aqui sobre eventuais pressões que ele poderia ter para aumentar essa tarifa. Ele disse, não, Alain, nós também demos isenção para as empresas em alguns aspectos, para que elas possam melhorar o serviço e aumentar a frota, enfim. E como é que a senhora vê esse tema tão importante? Como é que a senhora tem trabalhado em cima do tema da mobilidade urbana em Rio Branco? Eu tenho fiscalizado, Alain, inclusive está atrasada a entrega do terminal urbano da Sobral, já está na mão da segunda empresa, né? Eu espero que agora, com essa segunda empresa, possam acelerar aquela obra, que é uma obra importante. Já estamos no inverno, o povo continua esperando ônibus no sol e na chuva. São obras importantíssimas que a gente precisa acelerar. Uma coisa que me incomoda muito no poder público é essa demora. Essa coisa de uma obra não acabar, sabe, e ficar encrua, o negócio fica encruado e uma empresa pega e não dá conta e passa para outra e é toda uma burocracia e o povo está angustiado, o povo está querendo que a coisa ande, né? As vias estruturantes também é outro problema, né? Rio Branco, principalmente na periferia, não tem ruas. Não tem ruas. Rio Branco passou aí um tempão, a gente precisa de aberturas de ruas, Alain. Por exemplo, ruas mais largas, inclusive. Rua João Amâncio, que vai dar no Cabriúva, por exemplo. Ela está agora em fase de recuperação, digamos assim, mas num período invernoso. Ou seja, aquela turma que mora ali na Rua João Amâncio está padecendo. Eu estive lá e com a mesma elegância que eu ando de salto alto, eu ando com a minha bota 7 léguas. Então, assim, só dá para andar de 7 léguas. Não tem condição de você andar com calçado nenhum no pé. Lá o pessoal continua com o pé na lama. Aí nós temos a Rua João Amâncio, que passa pelo Cabriúva, que tem um pedaço da BR-364 que vai dar perto do shopping. São vias de acesso ali para dentro. As pessoas hoje têm que caminhar 1.800 metros na lama até a próxima primeira parada de ônibus. Então, assim, é muito distante. Então, essas coisas, essas ruas, interligando um bairro ao outro, ela precisa ser feita com urgência. Óbvio que essa coisa não vem andando nos últimos anos. E o prefeito Marcos Alexandre está pegando a cidade e a periferia de perna para o ar. De perna para o ar. Muitas obras inacabadas, muito esgoto a céu aberto, né? As vias estruturantes não estão sendo feitas. Aliás, você falou... E a quantidade de ônibus que nós temos é insuficiente para a demanda crescente de pessoas que precisam do ônibus. Não é? Ontem mesmo os cidadãos aqui se referiram aos ônibus do circuito universitário. Outros cidadãos mandaram perguntas posteriores, cobrando também os ônibus para os portadores de necessidades especiais, enfim. São várias as demandas nesse aspecto. E você me lembrou uma questão muito importante, Eliane. O que deu aquela comissão especial de investigação dos radares que a Câmara iniciou? O que deu aquilo ali? Estamos concluindo, Alain, a vereadora Rose Costa está fazendo o relatório final com todo o apurado do que a gente coletou, né, nesses últimos meses. Vamos apresentar, inclusive eu fiz 13 sugestões para que seja encaminhada ao Detran e à RBtrans. A gente identificou alguns pontos da cidade de Rio Branco que não há necessidade do radar, que muito pelo contrário, que a colocação do radar, ela emperra o fluxo do trânsito. Um exemplo disso, por exemplo, são radares embaixo dos semáforos ao longo da Avenida Ceará. Então você chega embaixo do radar, você tem que reduzir a velocidade do semáforo, né? Por causa do radar. Exatamente. Você chega embaixo do radar, tem que reduzir a velocidade para poder não ser pego pelo radar, não ser multado pelo radar. Nós temos outro ponto de estrangulamento que quebra-molas resolveriam muito mais, que é ali na via Chico Mendes, perto do posto Triângulo, que vem pela Amadeu Barbosa, Chico Mendes indo, Chico Mendes vindo e a entrada para Boulevard Augusto Monteiro no bairro 15. Ali é um ponto de estrangulamento, que um quebra-mola antes daquela rotatória ali... Resolveria bem. Daria a brecha necessária para que as pessoas pudessem fazer os cruzamentos
né? Evitando o congestionamento, evitando que se faça uma fila muito grande e desobstruindo a ciclovia que fica no meio da pista da Via Chico Mendes. Então, assim, a gente tem... Vamos Serão apresentar. propostas importantes São que vão ser propostas apresentadas. Serão apresentadas, a gente já conversou tanto com a diretora do Detran, quanto com o diretor da RB Trans, e eles ficaram muito interessados em receber essas sugestões para ver o que efetivamente vão colocar em prática para atender essas sugestões que nós vamos apresentar. Por falar nisso, Eliane, tem pergunta dos internautas para você. Ney Miranda, vereadora, sou pastor de uma igreja no Caladinho, inclusive. Conheço o pastor Ney, boa noite, pastor. Já estivemos juntos numa visita sua àquele bairro e gostaria de saber a respeito da reivindicação daquele povo. Você encaminhou as propostas de melhorias ao prefeito? Qual o parecer dele acerca da nossa situação? Pergunta do pastor Ney Miranda. Pastor Ney, nós apresentamos, inclusive com os vídeos, com os depoimentos, inclusive o seu depoimento, o depoimento de outros moradores lá na Câmara Municipal. Aliás, o prefeito disse ontem que está começando ações no Caladinho. Exatamente, era o que eu ia dizer agora para ele. A gente assistiu a entrevista do prefeito e a resposta é assim, que já estava dentro de um projeto, né, e que seria executado. Infelizmente, a gente já entrou no período invernoso e eu creio que por conta das chuvas, as benfeitorias para o bairro do Caladinho não serão concluídas tão cedo quanto a gente gostaria, pastor. Muito bem. Outra pergunta. O Ednei Sullivan. Vereadora, você será candidata a deputada estadual pelo seu partido? E o que a senhora acha da atual oposição na atual legislatura do Parlamento Mirim? São duas perguntas do Ednei, sobre candidatura e sobre a oposição nessa legislatura da Câmara de Vereadores. Nós ainda não temos nenhum ano que assumimos como vereadora, né? Eu penso que tem muita água para passar ainda embaixo da ponte, que se a população quiser, se o partido quiser, Eliane, você vai ser candidata a deputada estadual, eu estou à disposição. E tenho trabalhado muito, tenho trabalhado bastante. Se o partido decidir, não, Eliane, você está fazendo um excelente trabalho na Câmara e deve continuar até o final do seu mandato, também vai continuar fazendo até o final do meu mandato. Eu estou à disposição, né, o Alain? E trabalho com muito gosto, tenho me identificado muito com a política, gosto muito de estar perto das pessoas, fazendo esse trabalho de ouvir as pessoas, de encaminhar os documentos, né? Fizemos até hoje, 258 indicações. Em 10 meses de trabalho. Em 10 meses de trabalho. Fizemos 100 ofícios para os mais diversos órgãos, porque às vezes uma indicação demora muito, Alain, e a gente prefere encaminhar direto o ofício para a própria secretaria. Por exemplo, a gente pede a colocação de um quebra-mola na frente de uma escola. Em vez de isso ir para uma indicação na Câmara, eu já mando direto para o Ricardo Torres na RB Trans. Né? A gente pede, por exemplo, para a Secretaria de Habitação que faça uma reforma numa casa que foi entregue pela Secretaria de Habitação e que está caindo aos pedaços. Então, isso a gente tudo encaminha através de ofício. Então, redondinho hoje, a gente fechando, foi 100 ofícios até hoje encaminhados, 258 indicações, né? Foram um anteprojeto de lei, fizemos 3 projetos de lei, 3 representações do Ministério Público Federal, Estadual, ITCE e TCU, e a gente está aí, está na rua, está andando, está ouvindo as pessoas e encaminhando aquilo que a gente pode encaminhar. Muitas vezes me sentindo um pouco impotente diante de algumas situações que eu gostaria de resolver, mas como vereadora não cabe a mim resolver. O governo do estado anunciou a redução, na verdade a isenção da conta de energia de até 100 kWh, a isenção de todos os impostos. Do ICMS. Do ICMS, que é um imposto estadual, vamos deixar bem claro, dos impostos que me refiro aqui estadual. Vereadora, a senhora sempre lutou pela bandeira da redução dos impostos. Segundo o governo do estado, isso aí vai atingir praticamente metade da população, só aqui na capital. Como é que a senhora viu essa medida ou a senhora acha que ainda pode avançar mais? Eu acho que pode avançar mais e que deve avançar mais. Alain, 100 quilowatts consome uma família que tem uma geladeira de uma porta, uma televisão de 14 polegadas, 2 bicos de luz e um ventilador. E as pessoas que fazem parte do Bolsa Família já têm descontos na sua conta de energia, por conta do governo federal, né? Então, a gente precisa ampliar essa faixa de diminuição ou de isenção do ICMS. Por exemplo, a senhora defende aquilo que o deputado Chagas Romão propôs na Assembleia,
que é a volta da taxa do ICMS, da alíquota de 25% para 17%? Eu defendo. Para toda a população que consome mais? Eu defendo 17%, defendo inclusive que se acabe com essa, para mim é uma imoralidade, o ICMS por dentro, que faz com que os 25% pule para 33,33% de ICMS. Alan... Que é um imposto sobre cascata, né? É um imposto sobre imposto, né? E isso onera demais a conta de energia. Eu estive esses dias conversando com um comerciante, ele tem 2 portinhas. Eliane, ele disse, Eliane, eu pago R$ 1.800 nessas 2 portinhas. R$ 1.800 de energia. Aí mais 3 funcionários, mais o aluguel das minhas portinhas, eu vou inviabilizar o meu negócio. Sabe? Então, o que acontece? A gente sabe que a população de baixa renda precisa ser isenta, já tem dentro do governo federal a tarifa social, né? E a gente precisa ampliar isso, porque nem todos os consumidores, aliás, a grande maioria das pessoas que pagam suas contas de energia, elas não estão no Bolsa Família. Elas não estão no Bolsa Família, elas não estão com o programa da tarifa social. E a gente precisa melhorar, reduzir o ICMS para essas pessoas, sob pena de fazer com que a nossa combalida economia acreana entre na falência. Porque você sabe que redução de imposto é para viabilizar os negócios, né? Para que o governo possa arrecadar de outra maneira. De outra forma. O que vai sobrar no bolso das pessoas será consumido em outros produtos que também geram emprego, geram renda e geram impostos para o cofre do governo. Pergunta do internauta, o Anderson Gomes. Boa noite, Alain. Pergunte à vereadora o seguinte: vereadora, por que a atual oposição ao governo não consegue realizar um plano capaz de tirar o monopólio petista? Ou será que a ambição pelo poder é tão grande que cega a racionalidade da oposição? É a pergunta do Anderson Gomes. Eu penso que nós temos um plano de governo muito bonito, muito bacana. Não é o momento de colocar esse plano na mídia para que os adversários não roubem as nossas ideias, os nossos planos e os nossos projetos, Alain. Sabe? Essa conversa de que a oposição não tem um plano, não tem um projeto, e isso é uma conversa do PT. Né? É interessante ficar dizendo para as pessoas que a oposição não está unida, que a oposição não tem projeto, que a oposição só pensa nela mesma, e não é isso.